Aposentadoria do INSS para os bancários. Neste vídeo eu vou te explicar um pouco como funciona os diversos tipos de aposentadoria para os profissionais bancários. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e a partir de agora eu vou explicar para você que é bancário e tem interesse de saber quais os tipos de aposentadoria junto ao INSS que você pode obter, quais os tipos de aposentadoria do INSS para que você possa se aposentar. Neste vídeo eu vou te explicar um pouco mais sobre este assunto. Desde já eu te convido para se inscrever logo aqui abaixo no canal, ativar o sininho das notificações. Este canal ele é direcionado para o segurado do INSS aprender mais sobre direito previdenciário. Aqui neste canal eu explico todos os procedimentos do INSS de forma simples, objetiva, para qualquer pessoa solicitar o seu benefício e saber o seu direito previdenciário. Se você conhece algum bancário, compartilhe esse vídeo porque eu acredito que possa ajudá-lo a esclarecer mais sobre o tema de aposentadoria junto ao INSS. Existe algum tipo de aposentadoria especial para os bancários? E já de antemão a gente explica que não existe uma aposentadoria específica direcionada para os bancários. Existem diversos tipos de aposentadorias junto ao INSS e o bancário ele pode completar os requisitos necessários para esses diversos tipos de aposentadoria, que neste vídeo eu vou te explicar quais são esses requisitos dessas aposentadorias junto ao INSS. Basicamente, os bancários eles podem se aposentar nas aposentadorias: aposentadoria por idade junto ao INSS, aposentadoria por tempo de contribuição. Geralmente essa é a aposentadoria que os bancários adquirem com maior facilidade, pois essa categoria de profissional são profissionais que ficam bastante tempo nas empresas em que eles trabalham, sendo que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela atualmente tem 4 regras: pedágio de 100%, pedágio de 50%, regra dos pontos e aposentadoria, regra da idade mínima ou idade progressiva. São 4 tipos de aposentadorias que o segurado, que é bancário, pode atingir alguma dessas regras. Também existe a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Existe também a aposentadoria da pessoa com deficiência. Se o bancário ele é pessoa com deficiência, ele pode sim se enquadrar nas regras da aposentadoria da pessoa com deficiência e se aposentar mais cedo com algumas vantagens a mais. Basicamente são essas as aposentadorias: aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez e aposentadoria da pessoa com deficiência. Como funciona a aposentadoria por idade para os bancários? A aposentadoria por idade, basicamente, são 2 os requisitos da aposentadoria por idade. Na realidade, são 3, que a gente vai dividir nas regras para os homens e nas regras para as mulheres. Nas regras para os homens, a idade do homem, 65 anos, ele tem que ter 65 anos e 15 anos de tempo de contribuição para que ele consiga se aposentar junto ao INSS. Além disso, 180 meses de carência. Carência e tempo de contribuição são termos parecidos, mas o conceito deles são conceitos diferenciados. Basicamente, a carência se refere ao recolhimento em dia, e o tempo de contribuição é o tempo que o segurado já contribuiu para o INSS. Aí independe se a contribuição foi em dia ou não. Então, são esses os 3 requisitos para aposentadoria por idade para o homem. A aposentadoria por idade para a mulher bancária é possuir a idade de 62 anos em 2025, 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. Então, a mulher ela pode se aposentar como bancária por idade se ela cumprir esses requisitos. E aí você pode se perguntar: Lívia, mas nem sempre eu fui bancária. Teve momentos que eu fui bancária,
ou bancário, teve momentos que eu trabalhei de outra profissão. Eu posso somar tudo? Sim, você pode somar tudo. Inclusive, você pode até recolher como autônomo e o INSS considera todos os recolhimentos para que você atinja os requisitos mínimos para esse benefício da aposentadoria por idade. Não precisa ser todo como bancário. O INSS ele vai considerar todos os vínculos que você, porventura, tenha contribuído para o INSS. Aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição eu já expliquei que são 4 regras. E aí a gente tem que verificar direitinho essas regras, porque cada uma das regras tem requisitos próprios que são necessários que o segurado atinja para que ele consiga se aposentar naquela regra. O requisito comum das 4 regras é que para os homens eles têm que ter 35 anos de tempo de contribuição e para as mulheres elas têm que ter 30 anos de tempo de contribuição, independentemente de ser bancário ou não. O INSS ele soma tudo, inclusive as contribuições de bancário. Soma tudo que tem lá no CNIS e tem que ter pelo menos 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Além dessas regras, além desse tempo mínimo, cada um dos tipos de regra vão ter requisitos a mais. Eu vou explicar um pouquinho como funciona esses requisitos a mais. Na regra da aposentadoria por pontos, como é que funciona? Você vai somar o seu tempo de contribuição mais a sua idade. Somando esses 2 requisitos, você vai ter os pontos. Em 2025, qual é a pontuação para se aposentar? Então, se for homem, tem que ter 35 anos de tempo de contribuição, mais em 2025, 102 pontos. Se for mulher, em 2025, tem que ter 30 anos de tempo de contribuição, mais 92 pontos. Em 2026, a mulher vai ter que ter 93 pontos. Em 2027, 94 pontos. Em 2028, 95 pontos. Em 2029, 96 pontos. Em 2030, 97 pontos. Em 2031, 98 pontos. Em 2032, 99 pontos. Em 2033, 100 pontos. Já o homem, em 2025, tem que ter 102 pontos, em 2026, 103 pontos, em 2027, 104 pontos, em 2028, 105 pontos. Cada ano aumenta um ponto. Mas lembrar que tem que ter o tempo mínimo de contribuição, que é 35 anos para o homem e 30 anos de tempo de contribuição para a mulher. Essa é a regra dos pontos. Tempo de contribuição mínimo e pontuação mínima necessária para conseguir a sua aposentadoria. Em 2025, 102 pontos para o homem e 92 pontos para a mulher. Na regra da idade progressiva, que é outra regra da aposentadoria por tempo de contribuição, tem que ter o tempo de contribuição mínimo, que eu já disse que é um requisito comum. No caso do homem, 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos de tempo de contribuição. E tem que ter uma idade mínima, a regra é a idade mínima ou idade progressiva. No caso, em 2025, a idade mínima para o homem vai ser 64 anos para atingir essa regra. Então, tem 35 anos de tempo de contribuição, mais 64 anos de idade. Já a mulher precisa de ter 59 anos em 2025, ou seja, 30 anos de contribuição, de tempo de contribuição, mais 59 anos de idade. São esses os 2 requisitos para que ela atinja a regra da idade mínima ou da idade progressiva. A terceira regra é a regra do pedágio de 100%. Na regra de pedágio de 100% para os bancários, o bancário ou a bancária ele vai ter que verificar quanto tempo de contribuição ele tinha até 13 de novembro de 2019. Nessa data, ele vai ter que verificar quantos anos faltava para ele completar 35 anos de tempo de contribuição, se for homem, ou 30 anos de tempo de contribuição, se for mulher. Digamos que em 2019 a mulher tinha 27 anos de tempo de contribuição. Se ela tinha 27 anos de tempo de contribuição, a bancária,
faltava 3 anos para ela atingir os 30 anos. Então, ela vai ter que pagar o pedágio de 100% do tempo que faltava para ela atingir os 30 anos de tempo de contribuição em 2019. Se faltavam 3, ela precisa pagar mais 3. Os 3 que faltavam, mais 100% do pedágio, que são 3. Então, ela vai pagar de 2019 para frente 6 anos. 3 anos que faltava, mais 3 anos do pedágio. Se for homem, a gente vai fazer a mesma analogia. Digamos que o homem, o bancário, em 13 de novembro de 2019, ele tinha 33 anos de tempo de contribuição. Então, faltava 2 anos para ele completar os 35. Faltava 2 anos para que ele completasse os 35, que é o pedágio. Ele vai ter que cumprir 100% do pedágio. Se faltava 2 anos, ele precisa cumprir mais 2 anos. Os 2 anos que faltava, mais os 2 anos do pedágio dele. Ele vai ter que cumprir 4 anos depois de 2019. E assim sucessivamente. Essa é uma das regras mais benéficas, porque a regra do pedágio de 100%, o valor do benefício, a RMI do benefício, é 100% do salário de benefício. Ou seja, é 100% da média aritmética simples dos salários que esse segurado contribuiu. E muitas vezes essa é uma das melhores regras. Geralmente fica entre a regra do pedágio de 100% e a regra dos pontos. Aí vai depender muito de quanto tempo de contribuição o segurado tenha, mas essa é uma das regras mais benéficas que tem, que é a pedágio de 100%. No pedágio de 50%, também a gente vai ter que voltar para 2019 e verificar quanto tempo de contribuição o bancário ou a bancária tinha. Para ter direito ao pedágio de 50%, o bancário ou a bancária precisa ter. No caso, em 13 de novembro de 2019, o homem ele tem que ter 33 anos de tempo de contribuição. Se ele tiver 33 anos de tempo de contribuição, ele tem direito ao pedágio de 50%. Se ele tiver menos de 33 anos, ele não vai ter direito ao pedágio de 50%. A mulher, para ter direito à regra do pedágio de 50%, em 13 de novembro de 2019, ela tem que ter 28 anos de tempo de contribuição. Se ela não tiver os 28 anos de tempo de contribuição, ela não tem direito a se aposentar nesta regra. Esta é uma regra que ela vai ter em conta o fator previdenciário para a RMI do segurado. No momento do cálculo que o INSS vai fazer, ele vai multiplicar o salário de benefício vezes o fator previdenciário. E dependendo da idade do segurado, pode melhorar ou pode piorar o valor do benefício desse segurado. Tudo bem? Então, essas são as 4 regras da aposentadoria por tempo de contribuição para os bancários. No caso da aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, ela vai ser direcionada para aquele bancário que tenha uma incapacidade permanente para o trabalho. Ou seja, ele foi acometido de alguma doença grave que o incapacite para a sua atividade de bancário. Aí, neste caso, ele pode sim ter direito à aposentadoria por invalidez. Existem algumas doenças que, inclusive, são isentas de carência. Não precisa nem o segurado ter contribuído muito tempo para o INSS para que ele tenha direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Como, por exemplo, paralisia irreversível, uma doença que é do coração grave, hepatopatia grave, que é a doença do fígado grave, câncer, hanseníase e algumas outras doenças que são definidas na legislação que são isentas de carência. Se o segurado também sofrer algum acidente, ele também vai estar isento de carência. Ele não vai precisar cumprir uma carência para que ele tenha direito à aposentadoria por invalidez junto ao INSS. E por último, a aposentadoria da pessoa com deficiência para os bancários. É válida essa aposentadoria? Sim, desde que o bancário ele consiga comprovar que a sua atividade laboral foi exercida na condição de pessoa com deficiência. Ele vai ter que comprovar através de um laudo médico que quando ele começou a sua atividade laboral, ele já era pessoa enquadrada como deficiente. No caso da aposentadoria da pessoa com deficiência, o INSS ele vai enquadrar
em graus a deficiência do segurado. Pode ser grau leve, grau moderado ou grau grave. No caso do grau leve, é exigido que o segurado ele tenha 33 anos de tempo de contribuição para o homem e 28 anos de tempo de contribuição para a mulher. Ele vai ter que ter esse tempo de contribuição como pessoa com deficiência para se enquadrar na aposentadoria da pessoa com deficiência com grau de deficiência leve. Se a sua deficiência for uma deficiência moderada, isso só a perícia médica do INSS é quem vai revelar, para se aposentar no grau de deficiência moderada, o segurado ele tem que ter 29 anos de tempo de contribuição para os homens, e para as mulheres, elas precisam comprovar 25 anos de tempo de contribuição. A gente já verifica aí que para a mulher diminui 5 anos de tempo de contribuição e para o homem, se são 29 anos de contribuição, diminui 6 anos a menos do que o tempo necessário que ele teria que comprovar se ele fosse pessoa sem deficiência. Já na deficiência grave, o segurado que é homem e se enquadre na deficiência grave, ele precisa comprovar 25 anos de tempo de contribuição como pessoa com deficiência. Já a segurada mulher precisa comprovar 20 anos de tempo de contribuição como pessoa com deficiência, sendo segurada mulher, bancária no caso. Então a gente já verifica aí que o tempo de contribuição diminui bastante no caso da aposentadoria normal, digamos assim, na aposentadoria por tempo de contribuição convencional, são 35 anos para o homem. No caso da homem, pessoa com deficiência, ele precisa de 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos a menos. Do mesmo jeito para a mulher. Para a mulher, ela precisa de 30 anos na aposentadoria por tempo de contribuição convencional. Já como pessoa com deficiência enquadrada na deficiência grave, ela vai precisar de 20 anos, diminui 10 anos a quantidade de tempo de contribuição para que o segurado consiga se aposentar na aposentadoria da pessoa com deficiência. Lembrar que a aposentadoria da pessoa com deficiência ela tem uma vantagem a mais. O cálculo do valor do benefício é diferenciado. Não é os 60% mais 2% para cada ano de remuneração. Vai ser conforme as regras anteriores à reforma da Previdência, 80% dos maiores salários de contribuição, porque a legislação do benefício da pessoa com deficiência, ela não modificou com a reforma da Previdência. E aí, se você se enquadrar em pessoa com deficiência, sai, na grande maioria das vezes, muito melhor você se aposentar como pessoa com deficiência do que na aposentadoria por tempo de contribuição convencional. Essas são as regras das aposentadorias para os bancários. É importante que você verifique, faça seu planejamento previdenciário para verificar qual a melhor regra, qual a regra que vai ser mais vantajosa para o seu caso. Te desejo muito boa sorte na hora que você for solicitar o seu benefício, que você faça o seu processo corretamente, busque ajuda profissional se você não tem confiança, não sabe qual a documentação que é necessário apresentar junto ao INSS. Logo aqui abaixo na descrição desse vídeo tem os nossos contatos para ajuda previdenciária. Me segue lá no @SimplificaINSS. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.